A odontologia legal, também conhecida como odontologia forense, é a área da odontologia relacionada ao correto gerenciamento, exame, avaliação e apresentação de evidências dentárias em procedimentos jurídicos criminais ou civis de interesse da justiça. A odontologia legal apresenta uma interdisciplinaridade com as áreas do direito penal, direito civil, direito trabalhista, direito processual, entre outros. Para o Conselho Federal de Odontologia, a odontologia legal tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Principais áreas de atuação em odontologia legal. Bom, desde quando eu comecei a fazer pesquisas também na área e estudar a odonto legal, eu me aproximei logo do tema de mordidas, que é um tema que me atraiu, me causou uma curiosidade muito grande também. Eu vi que tinha poucos estudos nessa área, e aí o tema de mordidas, já são aí 15 anos debruçados sobre esse tema, onde também eu já tive vários casos de identificação de vítimas, suspeitos, enfim. Na área de identificação como um todo, vítimas que foram queimadas, acidentados, e também para identificação ao odonto legal, já estou em alguns casos. E o que hoje também eu atuo de forma muito forte é na área de desastres, né? Então, com minha ligação com a Interpol na área de consultoria, na área de odontologia legal, a experiência do projeto CIDEM, né, que é da UFES, que a gente criou esse projeto lá de extensão, e hoje um projeto visto no mundo. Então, isso me deu uma aproximação e hoje me dá uma expertise nessa área como um dentista que promove grandes treinamentos no mundo hoje na área de desastres. Então, além dessa área de mordidas, a parte de atuação em desastres hoje é o que me move e me aproxima do odonto legal. Qual foi o caso de perícia mais interessante que o levou a elaborar uma pesquisa? Bom, na verdade, teve um caso em 2007, que foi o caso de uma bebê que foi mordida muitas vezes, mais de 15 mordidas no corpo, e eu fui nomeado perito naquele caso. E aquele caso, primeiro, foi o caso mais famoso, o caso mais impactante. Ele virou um capítulo de um livro, na verdade é um livro que eu lancei em 2007, mostrando essa experiência, relatando aquele caso. O relato de experiência, relato de caso, ele às vezes não é considerado uma pesquisa para o Comitê de Ética, mas no entanto ele é uma produção científica, sim, é uma publicação em forma de artigo ou de um capítulo. Então esse primeiro trabalho foi o que gerou a produção, eu diria assim, de nível acadêmico. E daí a curiosidade de fazer pesquisas outras para conhecer casuísticas, quantidade aqui, comparar a realidade de Bahia com outros estados, conhecer características das mordidas como aparecem em casos de violência doméstica, que motivou o meu doutorado. Enfim, então aí foi um caso mais impactante aí que me estimulou a continuar estudando isso. Como se desenvolve os processos burocráticos de uma pesquisa? Bom, o primeiro passo é você escolher um tema que você queira, que você tenha interesse, goste, né? Despertar no pesquisador a vontade de fazer a pesquisa naquele tema. E daí, a metodologia desse estudo vai ter que... É ela que vai direcionar se você vai precisar, por exemplo, submeter o projeto a uma apreciação do Comitê de Ética, porque se você vai envolver seres humanos diretamente ou indiretamente, você vai ter que ter um projeto pronto, toda a previsão da metodologia do trabalho para que seja analisado por um comitê e autorizado para que seja feito, desde quando não haja nenhum risco à população que não justifique a pesquisa ser feita. E aí, uma vez esse comitê de ética liberando, você vai poder sim coletar os dados, analisar e, enfim, apresentar depois em forma de um artigo, de uma tese, de um livro. Então, se é uma pesquisa que não demanda diretamente um dado de um ser humano ou direto ou indiretamente, você dispensa essa avaliação do comitê de ética. Mas a grande maioria das pesquisas que envolvem a odontologia legal, ele passa assim, de um dado ao processo. Não, eu diria que depende do comitê de ética. O tempo maior do comitê de ética. Porque às vezes ficam 2, 3 meses parados no comitê para analisar e liberar. Então, quanto à confecção do projeto, depende do tempo também da equipe, dos alunos, enfim, da equipe que vai organizar o projeto. E aí pode ser feito numa
uma semana. Agora o comitê de ética vai demandar um tempo para julgar, para analisar, para poder devolver e daí sim poder coletar só depois que o comitê de ética autorizar. E aí a gente segue com essa coleta, análise dos dados. A gente vai pensando em seguir essa especialidade da odontologia legal. Bom, a odontologia legal ela é uma área ainda em crescimento. Então, o número de especialistas hoje no Brasil talvez seja a especialidade, uma das poucas, ou uma das que tem menos pessoas militantes, em torno de 500 pessoas no Brasil hoje, especialistas, desculpa, no assunto. E ainda há espaço, com o número de dentistas aumentando, mais processos vão acontecer e mais necessidade de odontologia legal participar disso, ajudar a justiça a resolver esses casos que envolvem a odontologia. Então é uma área ainda em crescimento, paga-se bem, a odontologia legal é uma área que, se for um perito criminal, se for atuar em processo independente, se for atuar como assistente técnico, é contratado para ajudar o advogado a defender ou acusar, também vai ter aí uma remuneração boa. Então é uma das áreas hoje que eu diria que paga melhor das outras especialidades odontológicas. E como eu falei, que é uma área ainda em crescimento, que precisa de mais pesquisas, que precisa de mais visibilidade. E o Brasil hoje já é uma referência no mundo na odontologia legal. Então, o maior número de peritos oficiais já é o Brasil, o maior número de especialistas no mundo da área também é o Brasil, a produção científica aumentando. Então, a odontologia legal é uma área muito em evidência e que carece de, com certeza, muita gente já se aposentando e gente nova chegando para seguir essa área. Dentro da área de pesquisa, como são desenvolvidas técnicas de perícia? Bom, aí também eu diria que depende do tipo de pesquisa a ser feita, né? Eu diria, por exemplo, no meu doutorado eu fiz uma pesquisa com um banco de dados de uma delegacia. A gente analisou vários inquéritos policiais, boletins de ocorrência, para encontrar casos de mordidas em que tinham sido arquivados, ou que após a perícia do ML, volta o processo para a delegacia. Então, basicamente, é mão de obra qualificada. A gente ficou ali na delegacia por muito tempo, alguns meses, coletando, analisando os processos, e uma pesquisa que contemplou aí minha tese, uma das etapas da minha pesquisa de doutorado. Já uma pesquisa a segunda etapa, por exemplo, no meu doutorado, no mestrado, uma pesquisa que envolve o laboratório, com técnicas, nós fizemos comparações de materiais dentários na área de moldagem de mordidas. Então, um estudo de laboratório, eu diria parecido com qualquer outro estudo de prótese, que compare materiais de moldagem, e que nós fizemos com leitão, com a estrutura de pele, equivalente a uma pele de uma mordida humana no corpo, e a gente fazendo etapas de moldagem, comparações, e etapa também laboratoriais, também etapas de computador, com programas de computador que a gente termina usando para comparar, analisar. Então, quanto ao material que a gente usa, eu diria, dependendo do tipo de pesquisa, a gente vai usar um material, eu diria, parecido com o que é feito em outras áreas de odonto, da área clínica, da área laboratorial também. Agora, uma pesquisa como essa de campo, pesquisa de prontuários, então uma pesquisa também documental, uma pesquisa que seria, que dependeria mais da mão de obra. Bom, aqui estão algumas obras, né, que nós produzimos desde quando eu comecei na UFES, lá no projeto no ProLac, nós conseguimos produzir esses 2 primeiros livros na área da odontologia. Depois, no meu mestrado e o doutorado, eu lancei esse livro aqui, que é o UFES também editor, com a experiência de várias pesquisas e os casos e a experiência que eu tinha acumulado naquele momento. Esse livro foi traduzido e publicado também em outros países, como os Estados Unidos, em inglês e espanhol no Peru. Aí também outro livro que a gente lançou na sequência, na Argentina, em espanhol, esse aqui também, que complementa esse livro. E há pouco tempo a gente lançou esse livro de desastres, que envolve um projeto de extensão, que tem pesquisa também. E esse livro, agora no Brasil, a mais nova produção de odontologia legal, com vários autores convidados. E aqui também algum artigo dos que a gente já tem publicado na área. Então, uma síntese aí dessa experiência de 15 anos. Identificação criminal. O novo método usa fotografias de sorrisos para identificar um corpo. É uma alternativa quando não é possível o reconhecimento pelas digitais ou pela arcada dentária. Basta uma olhadinha rápida nas redes sociais para perceber que o sorriso predomina em muitas fotografias. Em vários perfis, encontramos imagens de pessoas sozinhas ou ao lado de parentes e amigos, compartilhando momentos de alegria.
Mas esses registros servem não apenas como recordação. Imagens de redes sociais viraram também uma alternativa ao trabalho desenvolvido por peritos do Departamento de Polícia Técnica da Bahia. Os profissionais utilizam fotografias de sorrisos no processo de identificação de corpos carbonizados ou em estado avançado de decomposição. Com o advento das fotografias digitais, em especial, a gente começa a ter uma fonte de material bem interessante para fins de confronto, né, que são, inclusive, fotografias encontradas em redes sociais, em que os familiares eles têm acesso às imagens, né, e a fonte, o foco normalmente dessas imagens é a face e, em específico, o sorriso. E também no sorriso a gente encontra detalhes que podem ser utilizados como individualizadores, ou seja, características específicas daqueles indivíduos. Essa é uma alternativa ao exame que reconhece um cadáver pela arcada dentária. É que nem sempre os peritos podem contar com chapas de raio-x feitas pelo dentista do suposto falecido para fazer a comparação. Normalmente se utiliza a papiloscopia, mas há situações em que o corpo ele se apresenta no estado em que já não é mais possível a coleta de impressões digitais, ou até por falta de um material de referência, e nessas situações se utiliza normalmente a odontologia, né, para fins de confronto, de busca de informações individualizadoras que possam então levar a uma identificação positiva. Com o auxílio de um programa de manipulação de imagens, a comparação fica ainda mais precisa, já que é possível avaliar o contorno de cada dente. Esta técnica representa uma economia de tempo e recurso, já que evita a realização do exame de DNA, procedimento que é mais complexo. Apesar de ser uma técnica mundialmente conhecida, a identificação de cadáveres pelo sorriso ainda é pouco usada na Bahia. João Pedro Cruz, que também é professor de odontologia legal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, apresentou nesta quarta-feira detalhes desse procedimento a peritos do Departamento de Polícia Técnica aqui em Salvador. A gente analisa uma série de informações, os dados circunstanciais que envolvem todo o processo, né? Então, características também da qualidade desses dados são consideradas no momento em que o perito ele conclui pela identificação positiva daquele sujeito. É óbvio que nós buscamos encontrar o maior número possível de informações que sejam coincidentes, mas a qualidade dessas informações ela também é considerada quando o perito ele define, não é, baseado, obviamente, numa análise técnica, científica, que se trata daquele indivíduo e de nenhum outro. Where would you like to start?